Olá para todas vocês. Eu vou dividir hoje uma pérola com vocês. O Bispo Macedo leu uma passagem que parece assim que para mim caiu uma ficha que iria me ajudar muito com uma pergunta que muitas pessoas me fazem, principalmente nos atendimentos. A pergunta é: Nanda, por que eu ainda não recebi o Espírito Santo? Eu já abandonei o pecado, eu já abandonei as coisas erradas que eu fazia, eu consertei a minha vida, eu tô fazendo tudo que eu aprendo, mas eu ainda não fui batizada com o Espírito Santo. Aí eu queria ler para vocês essa passagem que o bispo passou na reunião e eu gostaria de convidar você depois a meditar sobre isso e pensar bastante, tá bem? Que vai te ajudar. Você, principalmente, que tem buscado o Espírito Santo, que você quer esse bem maior na sua vida, mas tem tido dificuldade. Olha só, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 1, versículo 7, aqui vai falar, esse comecinho do segundo Crônicas, fala de Salomão. E logo depois que Davi morreu, Salomão ainda era um jovem, e já se viu com uma responsabilidade tremenda. Então, a primeira coisa que ele fez foi sacrificar a Deus. Salomão, ele dá a entender assim que ele pegou isso de Davi, sabe? Que ele observava o seu pai e ele aprendeu, Davi ensinou provavelmente isso para ele. Então, aqui no versículo 7 fala assim, depois que ele sacrificou, fala assim, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus, tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Aí eu te pergunto uma coisa, amiga, você que diz que você está fazendo tudo, que você quer o Espírito Santo, você quer mais do que tudo, que você abandonou o pecado, que você tem procurado fazer o que é certo, andar no caminho certo, dentro da vontade de Deus e tudo mais. Aí eu te pergunto, se isso aqui acontecesse com você, olha só, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. Eu te pergunto agora, se Deus aparecesse agora para você, diante de você e falasse isso aqui, ó, Camila, Samanta, Maria, Rosana, seja o que for, se ele falasse assim, pede o que você quer que eu te dê, você que está buscando o Espírito Santo, será que é isso que você ia pedir? Se Deus fale para você mesma sinceramente, honestamente, se Deus hoje, se agora você fechasse os seus olhos e Deus aparecesse diante de você e falasse assim, filha, pede o que você quiser, pede, o que você pediria? Aí Deus fala, olha só, eu não vou nem completar com as minhas palavras, vou deixar Deus falar com você, olha só. Então disse Deus a Salomão, porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas me pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei?
Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Então, você que sempre me pergunta, ou que pergunta ao seu pastor, ou que sempre está questionando o que está faltando. Por exemplo, eu atendi uma pessoa outro dia e ela me falou assim: eu tô buscando o Espírito Santo, Nanda, mas é assim, é porque fica todo mundo na igreja me perguntando assim: e aí, já foi batizada com o Espírito Santo? E aí, já foi batizada com o Espírito Santo? Aí ela falou: eu não aguento mais, eu quero ser logo batizada com o Espírito Santo, porque eu preciso falar para essas pessoas que eu já fui batizada. Então você vê aí eu falei para ela, tá vendo? Isso não é razão para você ter o Espírito Santo. E ela falou: Nanda, me fala sobre o Espírito Santo, porque então eu não entendo. Eu não entendo, assim, como que eu posso querer uma coisa que eu não entendo tanto? Então, minha amiga, você tem que analisar isso. Quais são as suas intenções verdadeiras? Se Deus aparecesse para você agora e te perguntasse: me pede o que você quiser que eu vou te dar, será que você ia fazer como Salomão? Porque, na verdade, Salomão pediu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da sabedoria. O Espírito Santo, e você sabe que é diferente, tem uma diferença muito grande entre conhecimento, inteligência e sabedoria. A sabedoria vem de Deus, vem do Espírito Santo. Então, em outras palavras, foi isso que ele pediu. Se você estiver num atendimento conversando comigo, é claro que você vai falar: não, se Deus aparecesse para mim, Nanda, eu iria pedir o Espírito Santo. Mas você tem que ser sincera com você. Ali, sozinha no seu quarto, será que você entende realmente a importância que o Espírito Santo tem? Ou será que você é como aquela amiga que às vezes você quer calar a boca do povo, quer poder dizer assim: eu tenho o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo? Porque, entenda, gente, olha só, as pessoas que realmente se importam com você, elas estão doidas para você ver você receber esse bem maior. Então, não fica triste quando alguém fala para você assim: e aí, você já foi batizada com o Espírito Santo? Não fique triste, não fique desanimada, porque você está sempre dizendo que ainda não, que ainda não. Você vai chegar lá, você fala assim: ainda não, mas eu vou chegar lá. Ainda não, mas eu vou chegar lá. Continua repetindo e faz por onde para você realmente chegar lá. Tem uma palavra que foi assim, que caiu uma ficha para mim, porque eu ia para a igreja e eu buscava pela minha família, eu queria ver o meu pai transformado, eu achava que eu já estava transformada, né? Eu estava me descobrindo quem eu era de verdade, sabe? Uma nova pessoa, eu estava começando a me converter, e depois eu comecei a achar que agora eu vou buscar pelos meus pais, pela minha família. E quando eu li essa palavra, eu entendi uma coisa que você vai entender com o que Salomão fez aqui. A palavra diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Olha só, Salomão pediu em primeiro lugar o quê? Ele queria governar bem. E ele sabia que a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus é o que iria fazer dele um bom rei. E ele pediu isso antes de qualquer riqueza, porque você sabe, quando Davi morreu, não é que Salomão era pobre, mas Davi, o rei Davi, ele doou tudo que ele tinha, todas as riquezas dele foram para a construção do templo. Então, Salomão podia muito bem estar preocupado: poxa, eu sou um rei sem riquezas, eu sou um rei sem nada. Mas ele não se preocupou com isso, ele se preocupou em governar o povo de Deus, ele se preocupou em ter a sabedoria que vinha de Deus. Aí Deus falou assim, olha só que legal,
Compara isso com aquele versículo que eu falei, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, porque Deus falou exatamente isso para Salomão. Ele falou assim: porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sabedoria e conhecimento te são dados. Ele recebeu imediatamente. E te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti. Ou seja, ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas que ele nem pediu, Deus ia acrescentar a ele. É isso, amiga. O Espírito Santo tem que ser aquele que você quer acima de qualquer coisa. E não adianta você, às vezes você mesma tenta se enganar, não adianta você tentar fazer isso. Quando eu estava lá buscando o Espírito Santo, o bispo chamou lá na frente e falou assim: diga agora que você ama Deus mais do que tudo, Aí eu: sim, meu Deus, eu te amo mais do que tudo. Aí falou assim: diga que... Aí você sabe como que é, né? Diga que você o ama mais do que do que tudo nesse mundo. Aí é fácil você falar assim: eu amo mais do que tudo nesse mundo, porque quando você pensa em tudo, na verdade você não pensa em nada, né? Mais do que tudo nesse mundo, você não pensa em nada, é mais do que tudo. Mas quando quando a pessoa vai falando assim, mais do que a sua mãe, mais do que seu filho, mais do que as riquezas, né? Aí a ficha vai caindo. E foi interessante que ele falou assim: diga que você ama mais do que a sua mãe. Eu: sim, meu Deus, porque eu tinha ainda coisa com a minha mãe, então para mim não era difícil, né, falar que eu amava mais do que a minha mãe. Mas quando ele falou: diga que você o ama mais do que o seu pai, aí eu assim: como? Oi? Mais do que o meu pai? Aí, naquele momento que eu estava ali apenas repetindo palavras, naquele momento eu parei e falei assim: olha, Deus, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ter o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor, mas eu não posso dizer que eu amo o Senhor mais do que o meu pai. Meu pai, na verdade, meu pai era o meu ídolo. Meu pai era assim, sabe? Aquela pessoa que eu tinha uma estima muito grande, um carinho muito grande. Então, eu não consegui naquele momento dizer que eu amava a Deus acima do meu pai. Mas eu lembro dessa oração, tanto é que foi há muitos anos atrás e eu nunca esqueci. Eu lembro que eu falei assim: Deus, eu não posso agora dizer que eu amo o Senhor mais do que o meu pai. Eu seria hipócrita e mentirosa, e o Senhor sabe o que está dentro de mim. Mas eu quero poder um dia dizer que eu amo o Senhor mais do que tudo, inclusive o meu pai. Eu falei isso para Deus. E eu falei: Deus, eu não te conheço, mas eu conheço meu pai. Eu quero te conhecer. Se mostra para mim, meu Deus. Me faz te conhecer, me faz ter essa sede que todos aqui estão tendo e que parece que só eu que não tô tendo. E foi tão lindo, gente, porque dali em diante parece que Deus começou a se mostrar, sabe, de uma forma tão diferente na minha vida. Assim, cada dia eu comecei a ver Deus, eu comecei a ver, meu Deus, eu quero o Senhor, um amor, uma vontade, um desejo tão grande, uma sede tão grande de Deus começou a nascer dentro de mim. Até que no dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu também lembro muito bem desse dia. Esses 2 dias ficaram marcados para mim, né? O dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, foi assim... Eu nem sei que palavras usar para vocês, mas eu vou dizer uma coisa. Eu lembro que eu falei assim: Deus, o Senhor lembra aquele dia que eu falei que eu não podia dizer que eu te amava mais do que o meu pai? Aí eu falei: mas hoje, meu Deus, eu te amo mais do que o meu pai, eu te amo mais do que
tudo nesse mundo. E foi, até me emociono, porque foi assim, um dia muito maravilhoso. Melhor dia da minha vida, né? E... calma, você vai cortar isso aí, tá? Devo estar nos dias, não é possível, gente. E foi, gente, o melhor dia da minha vida. Foi assim, maravilhoso. Nunca mais fui a mesma. Foi tudo diferente. É claro que às vezes a gente fala assim, eu nunca mais fui a mesma, e você fica pensando assim, ai meu Deus, então ela virou uma santa. Nada disso, gente, não é nada disso. Eu tenho lutas contra a minha carne todos os dias, até hoje, mas é aqui, ó, na minha mentalidade, na minha mente, parece que houve uma renovação dentro de mim. Eu queria levar para as pessoas, falar para todo mundo aquilo que estava acontecendo comigo, uma sede de levar aquele... Parecia que eu carregava um peso e eu fiquei leve, sabe? Você começa a ter um amor pelas pessoas, até por aqueles que te machucam, que te agridem, que já fizeram mal para você, você não consegue ter raiva. É assim, é inexplicável, é muito maravilhoso e até hoje eu vivo isso. Essa leveza, sabe? Que às vezes as pessoas não têm. Você olha aí para o mundo, as pessoas são rancorosas, as pessoas se machucam, se ofendem e... eu fico assim observando e eu fico assim, meu Deus, se essas pessoas tivessem o que a gente tem, tivessem esse Deus tão maravilhoso dentro delas, elas iam aproveitar mais uns aos outros, se amar mais. É muita coisa, gente, é muita coisa. E o que eu quero dizer para você hoje aqui é o seguinte, não tem coisa mais maravilhosa do que o Espírito Santo. Eu costumo dizer que é o meu bem maior, é o meu bem mais precioso, é o que eu tenho de mais maravilhoso. Eu não tenho nada, mas eu tenho tudo, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. É Ele que nos momentos difíceis me sustenta, me consola. Já contei para vocês de quando a minha mãe faleceu, de como o Espírito Santo foi assim tão crucial para que eu não sentisse aquela dor tão dilacerante que você sente quando você perde uma pessoa que você ama. Ele, a cada dia, todos os dias, assim, sabe aquela direção que você tem dentro de você? É como se você tivesse o seu melhor amigo que sabe todas as melhores respostas, que tá ali dentro de você. É muito maravilhoso, é muito melhor do que você ter dinheiro, do que você ter, sabe, seja o que for, é melhor do que tudo. E ainda tem mais, quando você se empenha em buscá-lo em primeiro lugar, é promessa. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, é até inteligente, é uma atitude até inteligente de você querer esse bem maior acima de todas as outras coisas. Então fica aí a dica para você, se analise, seja sincera. Várias dicas aí para você